Bom, gente, eu vou saudar aqui já, aguardando a gente do outro lado da tela, o ex-senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião. Roberto Requião, bom dia. Bom dia, Anderson. Requião, Prazer em bater um papo com você. prazer é nosso sempre te receber aqui no Faixa Livre, Requião. Quero agradecer muito a tua participação conosco aqui no nosso programa, depois desse processo eleitoral que nós tivemos aí em Curitiba, essas eleições municipais. Inclusive, a gente vai falar um pouco a respeito disso daqui a pouquinho. Você foi candidato à Prefeitura de Curitiba, mas antes, Requião, eu queria falar um pouco, explorar um pouco o cenário da política nacional, né? A gente tem aí o governo do presidente Lula entre idas e vindas, sofrendo uma série de pressões e, enfim, tomando iniciativas aí para lá de questionáveis. O presidente Lula, inclusive, sofreu um acidente doméstico aí esse final de semana, bateu a cabeça, teve um ferimento, um sangramento no cérebro, inclusive, ainda que isso não venha a trazer maiores problemas para o presidente da República. Ele só foi proibido de fazer viagens, inclusive deixou de ir lá, como eu sei ainda há pouco, a cúpula dos BRICS na Rússia. Ele vai participar através de videoconferência aqui do Palácio do Planalto. Mas o fato é que o governo dele tem sido altamente questionado, a equipe econômica do Fernando Haddad tem tomado iniciativas para lá de preocupantes. A gente vai, inclusive, também repercutir isso daqui a pouquinho. Mas antes, Riquinho, eu queria uma análise tua mais focada no que é essa gestão do presidente Lula, com um pouco mais de 1 ano e 9 meses de mandato. Estamos quase chegando aí a 2 anos, metade desse terceiro mandato do Lula. Como é que você avalia esse governo do presidente e as pressões aí que ele sofre da cúpula da alta burguesia do nosso país? Anderson, você sabe da admiração que eu tenho pela trajetória do Lula, que saiu lá numa cidadezinha do interior de Pernambuco e chegou à presidência da República. Mas o governo do Lula é um governo de centro-direita. Agora, quem é que dá essa linha de centro-direita? Eu tenho algumas observações a fazer. O Lula, outro dia, nos Estados Unidos, disse que ele nunca foi socialista, que ele seguia as ideias do Ford, Henry Ford. Então, o Henry Ford foi um sujeito que criou a linha de montagem, baseado no Taylorismo, no Taylor, que dizia que a produtividade aumentava com a especialização do trabalho. Ele tinha alguma visão do ponto de vista sindical interessante. Ele não admitia que os seus trabalhadores interferissem na gestão da empresa, mas ele achava que um trabalhador devia ganhar o suficiente para comer bem e que deveria poder comprar o produto do seu trabalho ao longo de sua vida. Ele tinha que ganhar o suficiente para ter acesso àquilo que ele produzia. Mas ele era nazista e não suportava a ascensão dos trabalhadores. Ele não admitia que eles participassem das discussões da produção, que dessem ideias. O Taylorismo e o Fordismo é isso. Então, de repente, o que você vê no governo que nós estamos hoje é esta visão. Políticas compensatórias. Precisamos comer 3 vezes por dia. Era o que o Ford dizia. Comer 3 vezes por dia, mas sem ascensão intelectual alguma. Sem nenhuma possibilidade de crescimento. O trabalhador era uma peça do sistema de produção, não era uma pessoa titular de direitos e tudo mais. É o que nós estamos vendo. Se veja essas novidades aí sobre a Fazenda, de cortes nas políticas sociais, mas é exatamente isso. Agora, esta não é uma divergência entre o Lula e o Haddad. Me perdoa. É uma coisa só. O Lula nomeou o Galípolo. Quem é o Galípolo? É um privatista, rapaz simpático, inteligente, mas eu acho que esses erros são brutais na condução do Brasil. Por outro lado, também, Anderson, é evidente que a relação de mobilização do povo e os movimentos sociais e os partidos mudou muito. Na minha juventude, eu tenho 83 anos, era aquela contradição de capital e trabalho direto. Só que o capital se transformou no capital financeiro, que não se preocupa com o trabalho. São grandes fundos, grandes grupos dominando o mundo. Então, há uma ligeira modificação nisso. Não que as teses de soberania nacional, de independência, estejam erradas. As empresas estratégicas públicas, o petróleo na mão do Estado e do povo brasileiro, o saneamento básico, a produção de água também, e tal, essa coisa toda.
mas, porém, todavia, contudo, isso não chega na cabeça da população mais. Uhum. O que chega na cabeça e que os movimentos sociais e os partidos mais à esquerda, mais solidários com a população, com um projeto nacional de desenvolvimento, não conseguem enxergar, é que a população não está mais preocupada se a Petrobras é privada ou não, ela se incomoda com o preço da gasolina. A consciência popular não chega à elaboração da importância de uma empresa pública estratégica nas mãos do Estado. E essa política é a política do governo do Lula, é centro-direita mesmo. É o fordismo taylorista, na minha opinião. Não vejo diferença alguma. O meu caso aqui no Paraná, por exemplo, eu entrei de cabeça na campanha do Lula. Terminou a campanha do Lula, o Maurício Xavier, que é um empresário meu conhecido aqui, meu amigo, teve uma reunião em São Paulo. E ele voltou e disse, olha, Requião, eles querem uma aliança com o PSD e o Lula no Paraná, mas só tem uma exigência, você tem que ser marginalizado de tudo. E eu marginalizado. O PT não queria, não é o Requião, ele não queria a minha visão nacionalista, desenvolvimentista, a soberania nacional, o desenvolvimento a partir de empresas públicas estratégicas. Eu fui marginalizado por isso. Então, é isso que aconteceu. Daí vamos para o segundo ponto da tua indagação. Daí eu saí do PT. Uhum. Me ofereceram um cargo na presidência da Eletrobras, do Conselho de Administração, eu fiquei ofendido. Me ofereceram muitas coisas, mas eu queria ter a oportunidade de dar a minha opinião no processo político. Estão privatizando água, escolas no Brasil inteiro. Através do quê, Anderson? Do PPPI, que foi bolado por quem? Pelo Haddad, e levado ao Congresso Nacional pelas mãos do ex-marido da Gleisi, o Paulo Bernardo. Isso. Então, é esta a proposta do governo. E a proposta do Lula é essa. Por que o Galípolo é presidente do Banco Central? Se ele é um privatista, se ele participou de privatizações em São Paulo e no Rio. É porque esta é a posição do governo. O Lula ainda mantém o discurso progressista, que às vezes é emocionante, ele fala bem, para segurar esse pessoal mais progressista, mais à esquerda, mais desenvolvimentista que existe no Brasil. Mas a política do governo não tem nada com isso. Por exemplo, aqui no Paraná, eu saí do PT o dia que me ofereceram esse cargo, que podia me remunerar em R$200 mil por mês, e eu estava numa situação financeira muito ruim. Não econômica, viu? Eu não sou um pobrezinho. Eu tenho bens de família e tudo mais. Economicamente, estou ainda até hoje numa situação muito ruim. E daí eu saí do PT. Na campanha para prefeito de Curitiba, o PT faz uma aliança com um cara de direita. De direita como? Eu não vou teorizar. O cara votou a favor do marco temporal para expulsar índio de aldeia. O cara votou no Congresso, era deputado federal, a favor da privatização das praias. O cara votou no impeachment da Dilma, que não tinha... Eu não quero nem considerar aí o governo da Dilma. Eu quero considerar que era um absurdo total o impeachment fora da lei, independente do governo que a Dilma estivesse fazendo. Então, esse cara foi o candidato do PT de direita. Eles perderam no Paraná a credibilidade. Quem é que fez o pedágio? Que o Lula, nos palanques comigo, na eleição do governador, dizia jamais admitiremos esse pedágio e tal, que era um roubo, considerado roubo pelo Tribunal de Contas da União, do Estado, do Ministério Público Estadual, Federal, o maior escândalo do Brasil. Quem fez o pedágio foi o Lula, não foi o Bolsonaro. Então, você veja, a orientação do governo é essa. E o Paraná hoje é um exemplo nacional do liberalismo econômico. Vender a Companhia de Energia Elétrica com o apoio por ação e omissão do governo federal. Fizeram o pedágio. A nossa companhia de água, a Sanepar, que, na minha opinião, é a melhor do Brasil, inclusive tecnicamente, está sendo privatizada com o PPPI, BNDES, governo federal. A privatização de escolas, de creches, essa coisa toda está sendo com o PPI. É um governo privatizante, é a cabeça dele.
Agora, eu não vou criminalizar isso. Estão errados. O Haddad está errado. Aquele cara que era presidente do INSPER, lembra como era o nome dele? Sim, o Marcos. Como é que Marco é? Maciel. E... Não, não é Maciel. Não, eu vou lembrar daqui a pouquinho, mas é Marcos alguma coisa. Nós dois estamos com Alzheimer. Então, você veja, esse o governo, é um governo privatizante. Marcos Lisboa. Marco Lisboa, exatamente. E, na verdade, é o ministro da Fazenda no Brasil hoje, porque o Haddad come pela mão dele. Antigamente, o Haddad se referia a ele a cada momento e tal. Agora, ficou quieto. Mas é isso. E o Galípolo não é mau sujeito, mas está errado. É um cara do mercado. Então, é isso que está acontecendo. Agora, eu saí do PT. Eu saí do PMDB porque o PMDB se transformou no balcão de negócio, perdeu a visão nacionalista, desenvolvimentista, virou um mercado. Entrei no PT para ajudar o Lula na eleição. Daí fui marginalizado. Por quê? Porque na aliança com o PSDB, que ficou com 3 ministérios do Lula, a exigência era tirar o Requião, mas não era eu o Requião, é tirar a visão que eu represento. Eu fui governador 3 vezes. Eu fui o senador proporcionalmente mais votado do Brasil. E fui marginalizado, fiquei sem partido. Daí, na última hora, me ofereceram uma legenda aí do Mobiliza. Isso. Eu nem sei bem o que é, viu? Com essa legenda, você pode ser candidato a prefeito. Eu ia votar nulo. Eu não votaria nesse suposto candidato progressista do PT e da Frente da Desesperança, e não votaria na direita também. Mas eu não gosto do voto nulo, então eu vou entrar para poder, pelo menos, me colocar e falar. Agora, como é que eu entrei? Sem horário na televisão, sem dinheiro. Eu fui um candidato clandestino, eu não cheguei à população. E numa aliança bem clara, o candidato do PT e o candidato do PSD não iam nos debates que alguns blogs fizeram, onde eu ia, para não dar a amplitude mais significativa. Mas debates absolutamente inexpressivos, que eram feitos depois das 10 horas da noite. O último debate que a Globo fez terminou 1h da manhã. Eu assisti o debate outro dia, eu dei um banho neles, mas não adiantou nada, ninguém viu. Então, eu não fui candidato, mas eu deixei de votar nulo para me colocar e, pelo menos, dar um recado para uma parcela pequena da população que teve acesso. Eu não fui candidato, eu fui um anticandidato nesse processo. Entendo. A despesa de campanha do cara do PSD, do Rato, e que o PT está apoiando hoje, foi 12 milhões de reais. Eu gastei 80 mil reais na campanha, Anderson. Eu não tinha condição de participar desse processo. Mas o que eu vejo é isso. Nós estamos com um governo de centro-direita. E foi assim sempre. Daí eu já disse no teu programa algumas vezes, pouca gente sabe que a Petrobras tem mais de 67%, ou um pouquinho menos de 67% de ações privadas, privatizadas pelo Fernando Henrique, pelo Lula e o Gabrielli. Sim. O Lula não mexeu na privatização da Vale do Rio Doce. E a Vale está vendendo agora, fazendo subestabelecimentos, concessões de áreas de extração de minério no Brasil, como se fosse dona do país. É uma coisa terrível. São erros absurdos, completamente equivocados no projeto nacional. É isso. O Requião, me permita. Aqui no Curitiba, tem uma moça que era repórter da Globo, correta, filha de um colega de escola meu. Eu estudei no Colégio Estadual do Paraná e no seminário, no Internato Paranaense, Seminário Marista. No Colégio Estadual, o pai dela foi meu colega. E era esportista como eu, nós fazíamos esporte juntos. Moça correta, mas de direita, não sei como ela virou a cabeça para a direita, com aquele pessoal da Opus Dei, da Gazeta do Povo. Ela entrou, está no segundo turno. E o PT está apoiando quem? Está apoiando o candidato do Ratinho. Agora, está apoiando quem, então? Privatização da Sanepar, privatização da Copel, pedágio com mais 15 praças e preços absurdos, fatiamento e privatização do Porto de Paranaguá. É esse grupo político que tem o apoio do PT hoje. Você se refere ao Eduardo Pimentel, que é o candidato aí à prefeitura de Curitiba. Eduardo Pimentel.
Isso. O Requião, eu queria explorar uma outra questão. Você citou, inclusive, aqui ao longo da tua explanação inicial, essa situação envolvendo o Lula e o Haddad. E a mídia hegemônica, ela noticia que o presidente Lula seria contrário a algumas medidas desse pacote fiscal que vai ser apresentado pelo Fernando Haddad depois das eleições para o chefe do executivo. Eu estou de acordo com você, não há qualquer tipo de disputa interna entre o Lula e o Haddad, mas eu queria perguntar para você por que a grande imprensa noticia que há essa disputa, essa falta de sintonia entre o Lula e o Haddad? Parte de um projeto de comunicação para manter a imagem do Lula como progressista. Assim, ele consegue ter uma votação provavelmente muito maior numa próxima eleição e apoio de parte da população. Mas eu acho que as pessoas que pensam na política chamam a frente de frente da desesperança. Agora, veja o resultado dessa política equivocada aqui no Paraná. Eu fui perseguido, afastado, silenciado pelo PT e pela direita. O acordo que fizeram com o PSD. 3 ministros, tá, mas o Requião fora de tudo. O Requião não pode falar, não pode abrir a boca. Eu não tenho rádio, não tenho televisão, não tenho nada. Eu sou anátema no Paraná. Mas, porém, todavia, contudo, o PT fez 3 municípios, 3 prefeituras das 399 do Paraná. Será que os caras não percebem que estão fazendo merda? Não entra na cabeça deles o equívoco que eles estão levando? E totalmente despolitizado o processo. Lança um candidato de direita. Veja, eu não estou chamando ninguém de ladrão nem nada. O tal candidato a prefeito é um cara de direita. Uhum. Ele vota no que acredita. E o PT apoia isso. À frente da Esperança, e foi junto o Partido Verde e o PCdoB. Aliás, o PCdoB sofreu uma baixa essa semana, né? A Manuela saiu do PCdoB. Isso. Mas veja o que é que significa isso. Carguinhos, empregos, Itaipu distribuindo dinheiro. O Itaipu distribui dinheiro como o Pix das emendas, sem projeto, sem fiscalização, sem nada. E é uma verba que podia diminuir, teoricamente, o preço da energia, mas não. Ela se transforma num lucro para comércio político. Um prefeitinho aqui, um prefeitinho ali. É a Praça do Jacu, o Parque do Tamanduá. Não tem muito sentido o que fazem. É dinheiro sem fiscalização e sem projeto. Então, é um erro atrás de outro erro. Agora, veja você. 3 municípios no estado de 399 municípios. Será que eles não conseguem entender que estão fazendo bobagem, que estão completamente errados? Não tem realmente cabimento isso. Não tem. É erro em cima de erro. E isso vai acabar com o partido, que tem gente muito boa, viu, Anderson? Tem base boa, tem gente que quer a transformação do Brasil. É o pessoal que acredita na solidariedade, no amor às pessoas. Agora, veja bem, a última pesquisa da Quest. Qual é a rejeição do Lula em Curitiba? Arrisca um número aí. Sei. 61%. 40%? 61%. Senhora. Qual é a rejeição da Gleisi? 77%. É isso que eles estão conseguindo. Estão perdendo completamente a credibilidade. Agora, isso sobra para mim também. Porque, claro, queira eu ou não, como eu fui o defensor do Lula e da Dilma no Congresso Nacional, enquanto o PT, uma boa parte, punha o rabo entre as pernas, eu virei o PT. Eu, que fui o senador mais votado do Brasil aqui, tenho uma rejeição, porque o Requião é o partidário do PT, é o desenvolvimentista, é comunista. É o fim da picada, isso tudo. É isso, é isso. É muito curioso que eles consideram comunista qualquer um que se coloque à esquerda do Lula. É muito grave tudo isso que está colocado e a gente tem observado isso avançar, esse projeto, ao longo dos últimos tempos. Eu queria falar sobre uma outra situação, o Requião, essa envolvendo o apagão lá em São Paulo, provocado pela Enel, com autoria, digamos assim, parceria com a agência reguladora, a ANEEL.
O governo sugere que faltou fiscalização da concessionária porque a diretoria da Enel seria majoritariamente bolsonarista. Enquanto isso, como solução os prejuízos milionários, se concede uma linha de crédito a juros mais baixos para os pequenos empresários e para as pessoas que perderam bens e produtos com esse apagão. Requião, como é que você avalia essa atuação do governo Lula no caso, envolvendo lá o apagão em São Paulo, a alternativa de se oferecer uma linha de crédito aos atingidos e a crise propriamente dita pela falta de investimento da Enel, Requião? Eu acho que você comete um equívoco nessa pergunta que você me fez. A ANEEL é majoritariamente bolsonarista. Que se me dá se é bolsonarista ou não? O Galípolo foi o Lula que nomeou. O Haddad é o ministro do Lula. As agências reguladoras foram feitas para tirar o peso do voto popular, do político eleito pelo voto das pessoas e que pode se interessar pela vida das pessoas e fazer valer o lucro. O problema todo da Enel é que a finalidade dela é ganhar dinheiro. E você ganha dinheiro demitindo pessoas e diminuindo o investimento para aumentar o lucro. É a razão da existência. E essas empresas, por exemplo, privatização da água, pergunta para a CNBB aí, a água é um dom de Deus para a nossa Igreja Católica. Está aí privatizada. Não tem cabimento isso. E aqui no Paraná? Que o Haddad está privatizando com a PPPI, a nossa Sanepar, que é a melhor empresa do Brasil. Já está 2/3 vendida, com financiamento do BNDES. Tem cabimento isso? Então, não é bolsonarismo, não. É o domínio absoluto do capital sobre a estrutura do Estado. E o PT está dentro disso. E o PCdoB, e o PV não existe praticamente, né? A ideia é maravilhosa, mas ele não tem peso específico algum. Então, o que você está vendo é que a proposta do governo Lula é essa: globalização. O governo, precisamos de um governo mundial, diz o Lula. Já ouviu isso, não ouviu? Uhum. Então, o governo mundial que é o fim da visão de desenvolvimento nacional. Claro que o governo mundial, do ponto de vista teórico, seria um troço bacana, né? Mas você sabe que isso não existe. Cada país funciona em função do seu próprio eleitorado e da vida das pessoas que moram nele. Não existe isso, é uma ilusão total. Ele está pensando em conseguir um cargo na ONU com essa conversa mole do governo mundial. Mas é um erro isso tudo, é um erro brutal, brutal, brutal. E aqui, em Curitiba, hoje nós temos a Cristina Grimmel, que é ligada ao pessoal da TFP, e acredito que sim, mas boa gente, séria. Quando eu dava entrevista para a Globo, eu só dava quando ela me entrevistava, porque ela correta sempre. Ela trabalhou 26 anos na Globo. E o outro lado é o Pimentel, que é o cara das privatizações. O irmão do Pimentel é o presidente da Copel. Copel privatizada, ele organizou a privatização. Daniel Pimentel Slaviero, Eduardo Pimentel Slaviero. Então, você veja aí o pessoal do PT pedindo voto para o Pimentel contra o fascismo. Não tem cabimento isso, rapaz. É verdade. Não tem cabimento isso. Eles estavam pela direita mesmo, estavam lançando um candidato de direita. E daí o que nós vamos ter na prefeitura? Privatização de tudo. Na sequência aí, sem dúvida alguma, na linha do PSD, que é hegemônico no Paraná, hoje dominando a imprensa, dominando privatização de escola, privatização da saúde. Quem é que privatizou a saúde, Anderson? Uma. Com aquela empresa público-privada. O único voto, se não me engano, no Senado contra isso foi o meu. É claro que existe corporativismo que atrapalha a administração dessas empresas, mas a solução é transparência, governo firme, forte, transparência. Não é privatizar. O Requião, eu concordo plenamente com você que a gente tem um governo de centro-direita e olhe lá, no governo federal, obviamente. Agora, não estava no radar que essa gestão se colocaria dessa forma, com essa grande aliança que foi construída, porque para mim não é surpresa alguma o Lula tomar esse tipo de atitude. O Lula é um conciliador por natureza e agora, com esses acordos que ele fez aí por governabilidade, me parece que ele só está colocando em ação o projeto que ganhou as eleições, acima de tudo. Não é um projeto de direita que ganhou as eleições, na tua avaliação? É o projeto do Lula. O Lula não era
o da Aliança quando vendeu as ações da Petrobras, ele e o Gabriel. Primeiro vendeu o Fernando Henrique, depois o Lula vendeu. E, se não me engano, desses 67%, 40% estão na Bolsa de Nova York. Quem manda na Petrobras hoje é o BlackRock, que é o representante dos grupos. E fizeram uma modificação estatutária. Você veja, por que nós estamos pagando esse preço pelo petróleo no Brasil? Se ele não custa quase nada, extraído do pré-sal, mais barato o custo de extração do que na Arábia Saudita, e depois refinado numa refinaria nossa. Por que tem que ser equiparado ao preço internacional? Daqui a pouco, equiparando ao preço internacional, nós vamos cobrar a água para a população pelo preço que ela custa na Arábia Saudita, no deserto. Não tem cabimento isso, Anderson. É um equívoco total. Não tem o menor cabimento isso. E aí a Petrobras, saiu aquele maluco que estava lá, que era horrível. Mas entrou essa moça, ela, Magda, né? Isso, Magda Chambriard. E ela é privatista. Mas ela suporta esse privativismo, pelo que eu vejo, a leitura que eu tenho das suas posições, ela acha que uma arrancada da Petrobras agora, em cima daquela ideia de que o petróleo mais tarde vai acabar, que ela, privatizando tudo, teria um impulso tremendo e podia industrializar o país com isso. Não pode industrializar o país, está indo o dinheiro todo para fora. Então, é isso. Agora, o Requião, no Paraná, tem que ser afastado de tudo, porque é nacionalista. E por que essa exclusão ideológica minha? Eu fui governador 3 vezes, rapaz, com votações maravilhosas, brigas duras. Eu fui o senador mais votado proporcionalmente do Brasil. O segundo era o Antônio Carlos Magalhães, da Bahia. E fui sempre um cara com posições muito claras. É só você dar uma olhada na minha participação no Senado. Quando uma boa parte do PT pôs o rabo entre as pernas no impeachment da Dilma e na prisão do Lula, quem estava à frente daquilo era eu. E não me arrependo disso. Agora, eu fico frustrado porque imaginei que o Lula ia crescer ideológica e culturalmente. E não vejo isso. Vejo essa conversa do Henry Ford. Temos que comer 3 vezes por dia. O operário tem que comer 3 vezes por dia. Mas mais nada. E não havendo um projeto nacional, o Congresso se transforma num mercado persa. Tem que comprar cada vez. É o fim do mundo. Agora, o que atrapalha um pouco isso é o Dino, né? O Dino acabou com o arcabouço fiscal autorizando investimentos. Agora, se veja bem como é que estão sendo feitos investimentos. No Rio Grande do Sul. Dinheiro para burro, né? São bilhões lá, né? E o PT tomou uma surra monumental no Estado. Porque não estão se preocupando com o Brasil, estão se preocupando em se manter no poder através do Lula. E o PT progressista está marginalizado. O Requião, parece que é a lógica do poder pelo poder, como você traz aqui para a gente. Aliás, a gente tem conseguido fazer poucos diálogos com pessoas ligadas a partir dos trabalhadores aqui no programa. Ninguém quer falar a respeito do que é essa E gestão. perde emprego. Quem fala perde o emprego. Infelizmente, me parece que é bem por aí. Agora, o Requião, por que o Brasil não discute, especialmente esse nosso campo progressista, não discute um projeto de desenvolvimento nacional de fato? Isso ficou absolutamente de lado. Você fala muito sobre nacionalismo, mas a gente, no nosso campo, não discute essa ideia de desenvolvimento. Por que isso ficou de lado dentro da esquerda? Eu vi outro dia uma entrevista naquele blog Subsolo, do Rio de Janeiro, um sujeito que foi formidável. Ele mostrando que, embora o projeto de soberania, de independência do Brasil, de desenvolvimento, seja um projeto válido, em função da mídia, da imprensa e da mudança da correlação de forças de capital, trabalho, mercado e capital produtivo e tudo mais, o povo não entende mais esse apelo nacionalista na macroeconomia e tudo mais. E ele acha, por exemplo, que uma grande necessidade do país é a necessidade objetiva das pessoas. Por exemplo, creche para as mulheres,
saúde pública. E a famosa esquerda não faz mais isso, ela está pendurada nos carguinhos. É um troço triste, lamentável. Uhum. Há um Lamentável. processo de despolitização no Brasil em curso, Requião? Claro que é uma despolitização absoluta. Porque esse papo que nós estamos tendo aqui, eu tenho com você, com quem mais? Se lembra que uma época atrás eu era uma figurinha apreciada aí nos blogs da esquerda, ligados ao PT. Nunca mais me deram um telefonema, nunca mais falei com ninguém. O Requião está silenciado. Agora, essa visão crítica tem que vir acompanhada de propostas. Não é possível que a gente não entenda o que está acontecendo. Agora, tem que acabar com essa história do horror ao fascismo. Então, por horror ao fascismo, o Paraná vai privatizar a energia, a água, vai tirar direito dos trabalhadores. Não, nós não queremos o fascismo. Queremos o quê? Que história é essa? Que conversa é essa? E o PT aqui apoiando o PSD para a eleição de prefeito? Não podemos votar na Cristina Grêmio porque ela é fascista. Você sabe que numa prefeitura, tanto faz o cara ser fascista ou não fascista, ele é uma máquina que funciona com prefeito, sem prefeito. O prefeito pode otimizar isso, mas não tem políticas possíveis que sejam terríveis para o Brasil. Então, são coisas absolutamente ininteligíveis. Ou seja, inteligíveis, porque uma parte do PT é isso, esse liberalismo econômico de direita. É isso. O que é que levou na tua avaliação? Você que foi um quadro do PT, um quadro histórico do partido, o que é que levou, Requião, na tua avaliação, a esse cenário de avanço do neoliberalismo, dos ideais neoliberais dentro do Partido dos Trabalhadores? Parece que, acima de tudo, há poucos setores de resistência à esquerda dentro do partido. Alguns conversam, inclusive, aqui com a gente. Walter Pomar é uma dessas figuras aqui, que tem um diálogo próximo com a gente, é dirigente do PT. Mas o que é que levou a esse avanço dos ideais neoliberais dentro do Partido dos Trabalhadores, na tua avaliação? É a ocupação de cargos apenas? Eu não tenho dúvida alguma. É a ocupação de cargos, vantagens políticas. Agora, eleitoralmente não é nada mais. Né? O PT fez 22% dos votos nacionais contra 91 milhões, 22 milhões contra 91 da direita. Acabou. Virou o PSDB, o PMDB, a Arena. Perdeu a densidade. E eu fico triste porque tem gente boa para burro no PT que entrou por idealismo, que pensa, mas não tem espaço algum. Tem as correntes políticas. Eu queria ter espaço para colocar as ideias, poder discutir essas. Me negaram isso tudo. Eu era um estranho no ninho. Não insisto, não é o Roberto Requião. São as ideias, essa visão nacional de desenvolvimento que eu tenho. É uma coisa inesperada, não. Você sabe que companheiros meus, o Anderson, que trabalharam comigo anos e anos e anos, conseguiram um emprego no PT, em Itaipu, nunca mais falaram comigo. Gente que vinha uma vez por semana na minha casa almoçar comigo, me trazer um presente, nunca mais eu vi. São cargos maravilhosos. É isso. Parece que, acima de tudo, a Esses, esquerda foi capturada por essa a lógica. falta de uma proposta política. E o Lula não tem proposta política. Qual é a proposta política do PT para o Congresso Nacional? Nada. Estão aceitando as emendas secretas, impositivas. Você sabe por que apareceu a emenda impositiva? Eu votei contra, eu era senador. Mas sabe por quê? Por quê? Porque o governo só liberava recurso para o seu pessoal, chegado ao governo, ligado. E daí o Congresso, inclusive do próprio PT, que não puxava o saco das correntes majoritárias, não conseguia liberar um dinheiro para o seu município. Então, como havia essa discriminação absoluta, veio a história da emenda positiva, impositiva. E depois a emenda impositiva se transformou nessa barbaridade que é hoje. Mas foi em função da exclusão dos parlamentares da liberação de emendas. Na minha opinião, não tinha que ter liberação alguma. O Congresso tinha que votar programas
botar o orçamento programático, não tinha que estar distribuindo o dinheirinho nem nada. E você sabe que isso é uma corrupção, de A a Z é corrupção, é dinheiro de comissão, de empreiteiro, disso, daquilo. É um escândalo total. Mas você me diz, o que acontece? A mídia inteira está a favor da liberação. Ninguém sabe mais o que significa uma Petrobras nacional. Uhum. Como é que o petróleo brasileiro está nesse preço quando ele custa uma fração disso? Com lucro para a Petrobras, para poder investir, reinvestir e tudo mais. Não tem o menor cabimento o custo do petróleo. Uhum. Preços internacionais. Ora, vão a puta que pariu, Anderson. É uma farsa toda, uma farsa endossada pela mídia. Requião, me diz uma coisa, esse quadro de desgaste que há dentro do Partido dos Trabalhadores, a gente está analisando aqui, eu tenho acordo com a tua avaliação a respeito desse avanço dos ideais de direita dentro do PT. Você acha que isso foi provocado pelo próprio presidente Lula, as ideias do Lula que levaram o PT a esse cenário de desgaste, ou são outros fatores que levam a isso? Não, eu acho que já deixei claro para você. O que leva é que o PT deixou de ser um partido e passou a ser um apêndice da Frente da Esperança. Ele não critica o governo, em hipótese alguma, ele não formula, ele não mobiliza. É isso. É isso. Eles Mas querem... isso não tem influência do botar Lula? quem no PT na hora da presidência? Uhum. Mas não tem influência do próprio Lula? Porque me parece, acima de tudo, e eu queria uma análise tua, que o Lula é meio que o dono do partido. Você não concorda com isso? Ele é a âncora do partido, ele é o cara que capitalizou a popularidade num protesto. Agora, se veja, por que aqui, talvez isso me ajude a explicar melhor o que eu acho. Por que a Cristina Grêmio teve essa votação brutal aqui no Paraná? Ela não tinha partido, ela não tinha dinheiro, ela não tinha tempo na televisão, era como eu. Eu não consegui nem dizer que eu era candidato, a população não sabia por que eu era candidato. Não estava no debate, não estava na televisão, todo dia desaparecia. Ela foi apoiada pelo pessoal da Gazeta do Povo, aquele esquema da Opus Dei, daquele Jornal do Oeste lá. Então, um cadastro que fez a campanha de direita do Bolsonaro, aquele troço todo. Ela conseguiu se levantar dentro desse processo todo. E é isso que está acontecendo. É o desespero, a desesperança com o governo. Uhum. O governo está desmoralizado, todo político é um safado. Eu sinto que acontece isso comigo, embora eu seja o cara mais correto que eu conheço na política, entrei para diferenciar de tudo. Eu sou um cara que fui governador 3 vezes, é um ladrão. Foi governador 3 vezes, imagina, é ladrão, deve ser milionário. É a cabeça da população. Isso estimulado pela Lava Jato, pela Globo, pelas televisões e tudo mais. E, ao mesmo tempo, não há uma crítica mais a respeito da política de preço da Petrobras. Ninguém fala da privatização do saneamento básico do Brasil, feita pelo Haddad, projeto dele, e operada hoje pelo BNDES. Não há uma crítica. E o Galípolo, o menino de ouro do Lula. Você diz, não, as agências reguladoras. Agências reguladoras foram montadas para favorecer o lucro do capital. Uhum. Qual é o projeto de privatização? Não é o lucro? Projeto de uma empresa privada? Então, se quer que a agência defenda o quê? Para defender o povo, era a participação popular, o Congresso, que precisa se submeter a uma eleição de 4 em 4 anos, havia um certo equilíbrio nisso. Não acabou. Nós estamos vendo o domínio absoluto do capital financeiro. Uhum. E quem está operando isso é o Lula. Essa falta de crítica, Requião, que você citou, eu queria explorar um pouco mais isso, porque me parece que, acima de tudo, amplos setores do nosso campo têm deixado de fazer a crítica da maneira necessária sobre esse argumento aí de se derrotar o bolsonarismo. Essa falta de crítica que há, de uma crítica intelectualmente honesta, isso não mostra o cenário em que a esquerda, para além do PT, vamos deixar o PT um pouquinho de lado, que essa esquerda se colocou, essa falta de crítica não mostra o abismo em que a esquerda está colocada? Sim, mas é um problema sociológico. Eu comecei a minha política como militante do movimento social. Fiz política no Colégio Estadual do Paraná, fiz política estudantil e tudo mais, mas eu comecei a trabalhar com as associações de bairro.
movimento, as associações de bairro. Muita gente. Eu me elegi deputado, me elegi prefeito, e quando me elegi governador, uma boa parte daqueles militantes vieram comigo para o governo do Estado. Eles esqueceram o movimento social. Eles, com uma ascensão econômica, com um carguinho no Estado, esqueceram o povo. Você veja, eu fui, repito, o senador mais votado do Brasil. Eu lancei essa candidatura simbólica para, pelo menos, poder contestar sem pregar o voto nulo. E o pessoal que estava comigo me abandonou completamente, fiquei sozinho, porque eu não oferecia nenhuma perspectiva de poder. A ideologia, a visão crítica do país, do desenvolvimento, não servia para nada. Agora, eu acho que nós temos que começar, do ponto de vista eleitoral, a trabalhar com essas coisas mais urgentes para o povo. Casa, creche. Se fala em escola integral, é bacana. O povo não tem ideia do que é uma escola integral, Anderson. Diz que era uma escola para o filho, botar o filho numa escola integral, a qualidade da escola integral. Ninguém sabe o que é isso. Ela é fundamental para o desenvolvimento do país, o crescimento, a evolução educacional e cultural das pessoas mais pobres, dos trabalhadores, das pessoas mais pobres. Mas não está na cabeça das pessoas. Uhum. Então, parece que é bem por aí, né? Esse é o problema básico. Nós dois aqui podemos falar da importância da Petrobras, da importância do saneamento básico na mão do Estado, importância do Banco Central. O pessoal não sabe o que é um Banco Central. Uhum. Não sabe o que é um Banco Central. Não tem ideia de por que montaram esse troço, essa monstruosidade. Agora, por outro lado, com um nível político baixo do país, um Banco Central na mão do governo irresponsável é uma tragédia também. Uhum. Por exemplo, o Banco Central independente. Eu não acho que seja ruim em si. Por que não é ruim? Porque um governo irresponsável, numa véspera de eleição, pode utilizar o Banco Central para ganhar uma eleição e acabar com a economia do país. Não pode? Sim. Então, você tem que ter uma maneira de que o processo eleitoral não acabe com o país em função de uma vitória que pode desmontar a economia, desmontar tudo mais. Mas não é isso, é entregar o Banco Central para o mercado. Tinha que ser fiscalizado de alguma forma. Agora, isso surge com a evolução cultural do Brasil, com a consciência política elevada. E ela não existe. Mas eu acho que é isso que se está. Eu acho que esse é o ponto que você toca. Isso não existe, esse processo de politização, esse interesse das pessoas em se politizar não existe, porque as pessoas estão muito mais preocupadas com os dramas da vida real, né, Riquelme? Como você citou, casa para morar, um emprego de qualidade, comida para botar na mesa. Eu acho que a gente fala muito na esquerda de se politizar as pessoas, mas, acima de tudo, as pessoas estão preocupadas com os dramas da vida real, não? O Lula não disse outro dia que o trabalhador brasileiro não queria mais a CLT? Eu vi na internet. Sim. O Fordismo, o Taylorismo não quer mais a CLT. Qual é a proposta? Não tem pé nem cabeça isso. Nós estamos vivendo isso. E a despolitização é a regra para isso tudo. Despolitização. O Lula é a salvação da pátria, mas não tem proposta. Ah, mas ele faz discurso. Temos que acabar com os juros que estão destruindo o Brasil. Daí nomeia o Galípolo. Os 4 que ele nomeou no Banco Central, 5 agora, né? Vai ter mais, inclusive. Estão votando com o mercado. Tecnicamente, porra. Não tem técnica nenhuma nisso, é uma proposta de desenvolvimento ou a inexistência dela e a proposta do capitalismo absoluto. Financeiro ainda dominando o país. É isso. O Rick, eu tenho um questionamento aqui de um espectador nosso que eu queria passar para você. Ele fala sobre uma figura justamente daí do seu estado, do Paraná. O Sérgio Vicente pergunta aqui. Pergunta ao Rick o que ele acha do Renato Freitas, se ele pode ajudar na renovação do PT. O Renato Freitas, que é deputado estadual aí no Paraná. O que você acha da figura dele? Ele tem esse perfil de renovação do partido, na tua avaliação? O Renato é meu amigo. Gosto dele. Inclusive, na campanha aí que eu botei meu nome simbolicamente, ele esteve comigo. Mas o Renato está sendo discriminado de forma absoluta pelo PT. Mais do que eu.
mais do que eu. Ele tem sido atacado dentro do partido, Requião? Como é que tem se Mas dado isso? o pessoal não suporta o Renato. Ele tem qualidades e tem defeitos também, Sim. como você e eu também. Nós não somos exatamente modelos mágicos para a renovação da política no Brasil. Ele também tem defeitos, um certo individualismo e tal. Mas é um cara bacana. E as denúncias que ele faz têm ajudado a mexer a política do Paraná. Mas em termos, ele acabou denunciando o presidente da Assembleia, o cara está lá até hoje, que fez um acordo com o Ministério Público de não ser processado. Qualquer ladrão de galinha vai para a cadeia. O presidente da Assembleia faz um acordo com o Ministério Público. E daí qual é a consequência disso? O Ministério Público começa a ganhar na Assembleia centenas de cargos em comissão. O Judiciário ganha cargos em comissão também. É a negociação corporativa. E o corporativismo é a manifestação coletiva do egoísmo e do individualismo. Riquinho, eu queria aproveitar que a gente citou o Renato Freitas. Recentemente houve um debate com a presença de importantes figuras da esquerda no canal ICL. Eu não sei se você acompanhou, mas você deve ter ficado sabendo. Entre elas, o próprio Renato Freitas, aí no Paraná, o Jones Manuel, enfim, o deputado federal Lindbergh Farias, a Manuela Dávila, que você citou também aqui ao longo da entrevista, tentando responder ao seguinte questionamento: o que é que a esquerda deve fazer para recuperar o espaço perdido? E eu queria deixar essa mesma pergunta para você, Requião. O que é que o nosso campo precisa fazer para retomar esse protagonismo que foi perdido ao longo dos últimos anos? A estrutura da esquerda contida por partidos acabou viabilizando uma negociação com o poder. Eu acho que tinha que ser a reestruturação disso tudo. Você veja, a Manuela saiu do PCdoB. O PCdoB está na frente da Esperança, apoiando aqui o cara do PSD, o Pimentel, candidato do Ratinho da direita. É possível isso? Daí você pergunta o que eles vão fazer. Nada além disso, vão arranjar uns empregos em Itaipu. É uma pena, né, Requião, que a gente tenha chegado a esse ponto, esse cenário de desgaste. Como é que você vê essa ideia de renovação do nosso campo? A gente falou sobre o Renato Freitas. Você vê uma figura capaz de liderar um projeto de renovação do nosso campo? Eu não ando atrás de figuras, Anderson. Eu ando atrás de uma proposta de desenvolvimento. Esse Você negócio não acha de importante que figuras... haja uma figura que lidere esse processo? Não. Se for procurar figura que lidere o processo, tem que ter uma proposta acima de uma figura, tem que ter um projeto. Eu acho que acabamos fazendo o que estamos fazendo aqui como única forma de a gente tentar criar uma reação progressista no Brasil. Uma reação progressista. Tem muita coisa que me impressiona. Eu sou um militante antigo, né? Eu vejo hoje, por exemplo, aí, o pessoal diz: vamos votar o voto nulo. Eu penso numa unidade dialética da negação da negação. Será que nesse quadro do Paraná, mesmo com essa visão de ser fascista, de ser não sei o quê, não é mais interessante do que a privatização de tudo, a manutenção do esquema interno de corrupção? Não é? Eu acho que a gente tem que pensar nisso, fazer a crítica de tudo, mas não deixar de tomar uma posição. Embora seja difícil a posição aqui, porque os dois elogiam o Boulos não, elogiam o Bolsonaro e elogiam o Ratinho, o governador. Os dois candidatos. É a direita. E o PT é que fez isso. Jogou a política do Paraná no lixo. Eu queria Veja, de aproveitar. novo, 61% de rejeição ao Lula e 77% de rejeição à Gleisi. Será que não entra na cabeça dessa gente o que estão fazendo? A bobagem que estão fazendo? Agarrados no quê? E eu, de repente, sou o bandido. Não, o Requião é terrível, ele está na direita agora, porque ele não aceita a orientação do PT. A orientação desses merdas que tem bosta na cabeça. Eu queria aproveitar, Requião, que você citou o nome do Guilherme Boulos. Me parece que o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo é a boia de salvação, digamos assim, do PT nessas eleições municipais, depois de um resultado para lá de questionável que o partido teve no primeiro turno. Como é que você vê a figura do Guilherme Boulos como candidato à Prefeitura de São Paulo? Ele representa um projeto de esquerda, de fato? Eu gosto pessoalmente dele, sou amigo do Boulos.
Tá? Eu, se tivesse em São Paulo, faria a campanha dele nessa circunstância que nós estamos vivendo. Mas eu nunca vi o Boulos falar sobre macroeconomia. Eu nunca vi uma opinião do Boulos sobre a Petrobras, sobre o saneamento básico, sobre o Banco Central independente ou dependente de um projeto. O Banco Central tem que ser dependente de um projeto nacional. Hoje, o Banco Central e as agências reguladoras são dependentes do lucro das empresas. Pela esquerda e pela direita são montadas assim. Uhum. Então, mas no momento, Boulos em São Paulo. Negação da negação. É o melhor candidato. Mas falta, para mim, para o meu gosto, uma visão mais ampla sobre o Brasil, a economia, projeto nacional. Eu não vejo o Boulos. Aliás, eu já disse pessoalmente para ele isso. Eu não estou fazendo fofoca aqui. E, aliás, Mas, falar em... sem dúvida alguma, o candidato que nós devemos apoiar em São Paulo agora, de qualquer maneira. Uhum. Mas o que eu estou vendo é que não está dando, né? É verdade, é verdade. É algo que tudo indica, o Boulos deve ser derrotado aí nesse segundo turno das eleições municipais. Muita gente fala que o Boulos caminhou muito para a direita nesse processo eleitoral. Você concorda com essa tese, Requião? Eu já disse a você que eu nunca vi o Boulos falando sobre projeto nacional. Então, para a direita agora, eu não falaria que está indo para a direita nem para a esquerda. Ele não tem posição a respeito disso. Uhum. Pelo Você falou... menos tão visível. Uhum. Entendo, entendo. Você falou, Requião, que você foi uma figura deixada de lado dentro do Partido dos Trabalhadores. Você tem algum canal de diálogo com o presidente Lula? Você, durante esse mandato, conseguiu manter algum tipo de diálogo com o presidente? Nunca mais. Nunca mais. Na campanha, me convidou para fazer aquele comício com ele no Rio Grande do Sul. Eu fui lá, coloquei minhas posições. Quando terminei o meu discurso, ele me pediu: me dá uma cópia do que você disse, que eu quero e tal. Consegui uma cópia. Nunca mais falou comigo depois da eleição. Não tive diálogo algum. Só aqueles convites de cala-boca. Emprego aqui, emprego ali, um cargo de embaixador aqui, ali, ir para o conselho de Itaipu, ir para o conselho da Eletrobras. Eu não quero nem dizer quem foi o porta-voz desses convites, porque o porta-voz é o porta-voz, não vou queimar ninguém por isso. Uhum. Mas é uma frustração, é uma decepção com isso tudo. Agora, isso não significa que a gente tenha que parar a militância. Eu sou muito jovem ainda para deixar de brigar pela justiça social e pelo Brasil que me levou à política. Interesse e transformação. A gente precisa Tem seguir que na luta. entender as coisas. Uhum. Você fala o que a esquerda vai dizer. Tem uma unidade dialética, se não me engano, a quinta unidade dialética, que foi feita por um sujeito odiado no mundo hoje pelas suas arbitrariedades ditas reais ou não reais na Rússia, a quinta, a constante mutação dos fatores. As coisas mudam, a gente tem que adaptar o próprio pensamento dialético a essa evolução. Uhum. Tem muita coisa errada. Essa visão de contradição do capital e trabalho sumiu com a tecnologia, sumiu com o domínio do capital financeiro sobre o capital produtivo. Eu conversava ontem com o Assis, Zé Carlos Assis, aí do Rio de Janeiro, amigo. Sim. O Assis estava propondo as APLs, os arranjos produtivos locais, empresas que reúnam pequenas empresas para conseguir fazer frente a essa globalização de tudo. Troço interessante, mas não é fácil de fazer. Tentando dar um sentido ao governo que não seja o domínio absoluto dos fundos de investimento, que é o que está acontecendo. Uhum. Agora, veja bem, como é que o Lula vai corrigir os erros da Petrobras se ele foi o autor da venda das ações? Me explica isso. Ele e o Gabriel puseram na Bolsa de Nova York. O Fernando Henrique tinha feito e eles fizeram dobrado. Como é que ele vai mexer nisso? Daí fica o discurso. Mas o discurso não tem nada a ver com a prática. Uhum.
Rigorosamente nada. Então, é o que nós temos. Aí vem o Zé Dirceu, nos próximos 12 anos vai ser assim, ó, ao diabo que eu carregue, né? Você citou o Zé Dirceu, a gente tem tentado há meses fazer um diálogo com o Dirceu aqui no nosso programa, ele nunca aceita o nosso convite. As únicas figuras do PT que dialogam aqui com Faixa Livre são Walter Pomar e o Zé Genuíno. São os únicos que dialogam aqui com o nosso programa, os outros do Partido dos Trabalhadores não fazem qualquer tipo de diálogo, não têm, não sei se coragem, enfim, para fazer a Veja, então, crítica efetiva. vai uma crítica aí. O Genuíno é bom, o Pomar também é bom, mas são lulistas de forma absurda. Fora do Lula não há salvação. Que tal tentar formular um projeto, ajudar a pensar um projeto de desenvolvimento nacional? É. Porque o Lula é o Lula. A gente fantasia o Lula, imagina um Lula, e ele não tem nada com isso. Ele é o Lula. Uhum. A militância sindical dele é igual à militância do presidente. Hoje precisa comer 3 vezes por dia. Era o que o Henry Ford dizia. Se não comer 3 vezes por dia, não produz nada. É isso. O PT não ficou muito refém desse personalismo do Lula, o Requião? Como é que você avalia? Qual é o futuro do PT para além do Lula? Porque em algum momento ele vai Nada, deixar. nada, nada. Você veja aqui no Paraná 3 prefeituras em 399. Não tem nada. Infelizmente. 22% da votação do Brasil contra 91% da direita. Uhum. Por quê? Porque não tem proposta. Como é que você vai defender uma candidatura petista se eles apoiam o rato na venda da Copel, se eles apoiam o rato no pedágio com mais 15 praças e preços absurdos, se eles apoiam a venda da Sanepar, se eles apoiam um candidato do rato que privatiza escolas, que bota militares no comando das escolas. Uhum. Então, não tem cabimento. Em nome do que isso aí? Ter voto no Congresso? Então, a cabeça do Requião por uma meia dúzia de votos do PSD no Congresso? O Requião, Paraná é o exemplo do liberalismo econômico. Sabe disso? O Ratinho pode ser candidato a presidente da República. Pobre Ratinho, rapaz. É um produto do marketing, não tem condição alguma de nada. a que ponto nós Fantasia. chegamos? A É que uma ponto fantasia. nós chegamos? Olha, eu não estou agredindo pessoalmente, ele não tem condição de nada, nem pela direita, nem pela esquerda, nem pelo centro. Mas é uma fantasia. Agora, o que está acontecendo? Estão privatizando tudo no Paraná. Copel, Sanepar, escola. É Não isso. tem É isso. cabimento. Requião, eu estou com meu tempo mais do que esgotado, estou de olho no relógio aqui, infelizmente a gente precisa fechar nosso papo, mas é certo que a gente vai voltar a conversar em breve aqui no nosso programa, é sempre muito importante a gente contar com as tuas opiniões, com as tuas críticas muito honestas, muito sinceras, eu agradeço muito a tua participação, a tua coragem em fazer essa crítica e que a gente volte a conversar em breve aqui no Faixa Livre. Deixa um abraço forte para você e uma ótima semana, Requião. Só uma coisa, não é coragem, não. É uma observação. Eu entrei na política pensando em ajudar a transformação do mundo, de Curitiba, do Paraná e do Brasil. Cargo nunca foi, para mim, o objetivo fundamental. Então, do ponto de vista eleitoral, o que eu digo pode não me ajudar muito. A esquerda não, o Requião foi para a direita. Não é possível isso, né? Eles foram para a direita, não eu. E é isso que a gente tem que fazer, começar a raciocinar. Eu tenho 83 anos. Eu quero aproveitar a minha experiência pelo meu percurso, presidência do Parlamento Europeu Latino-Americano, no Palatino, no Parasul, no mundo, o que eu vi acontecendo no mundo, para ver se eu posso colaborar um pouco com o levantamento da consciência política do Brasil. Agora, tem que aprofundar um pouco as coisas. A dialética não é uma bíblia. A dialética é usada dialeticamente. E nós estamos errando muito ao longo do tempo. Infelizmente temos errado muito, mas enfim. Agradeço muito, Requião. Deixo o meu abraço forte para você, viu? Valeu. Um abração para você também. Disponha da gente. E o fundamental hoje é conversar como nós conversamos, sem aquela posição de doutrinador, de que sabe o que acontece no mundo, mas provocar a discussão e levantar o nível do conhecimento sobre o Brasil. Mas o governo do Lula hoje é centro-direita mesmo.
Sempre, provocar discussão sempre. Obrigado, um abraço, viu, Requião? Tá. Até a próxima. Conversamos aqui com Roberto Requião, ele que é ex-senador e ex-governador lá no Paraná, foi candidato à prefeitura de Curitiba nesse processo eleitoral, enfim, falando um pouco sobre o quadro da gestão Lula, enfim, as disputas estão colocadas dentro do governo, um choque de realidade aqui que o Requião trouxe para a gente no nosso programa.